Essa. Maravilha, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho dessa trajetória e desse conteúdo que eu e o Martin tomamos como missão de vida, levar para o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá, Martin, se apresenta aí? Ou... Bora. Então, prazer, gente. Muito prazer estar com vocês aqui. Acho que vamos fazer curto sobre as apresentações, mais importante para contextualizar. Eu sou empresário, estou no Brasil há 10 anos agora. Sou francês, que é mais pelo contexto e pelo sotaque que, de fato, não consigo tirar. Então, obrigo a vocês a prestar um pouco mais de atenção. Se puder, o pessoal que entra, botar no mudo, para não, justamente, não ter recortes, né? Obrigado, pessoal. Então, basicamente é isso. Eu sou formado em marketing, trabalhei muito em agência e muito com entretenimento em várias partes do mundo e sou apaixonado e me sinto realmente brasileiro com os filhos aqui e toda a família e realmente meu foco é sempre juntar esse background do marketing que tenho junto com a sustentabilidade que na real é meu DNA, é uma coisa que levo desde o início e os princípios de vida e que aqui desenvolvemos cada vez mais com o nosso negócio de impacto, que é a meu Copo Eco, né? Vamos ir depois. Kalel, deixou para você se apresentar. Maravilha, pessoal. Assim como o Martin já falou, também sou um grande apaixonado pela sustentabilidade. Estava até fazendo os cálculos. Esse ano fazem exatos 15 anos que eu presto consultoria em sustentabilidade para os mais diversos segmentos. Então, minha formação é em engenharia florestal, meu mestrado é na área de desenvolvimento sustentável, sou permacultor, sou futurista, trabalho com sustentabilidade há 15 anos, voltado para os mais diversos negócios. Sou o responsável pela comunicação e pela sustentabilidade do meu Copo Eco e também sou consultor responsável pela sustentabilidade de mega eventos no Brasil, como o Festival na Praia, Capital Moto Week, o Camarote Salvador, todos eventos que em algum momento da sua trajetória decidiram mudar a sua forma de se enxergar, mudar a forma de se ver enquanto protagonista nessa nova construção de um mundo mais sustentável, de um mundo mais justo, de uma relação que faça sentido e que realmente deixe um legado cada vez mais positivo. Mas muito mais do que a gente se apresentar, eu acho que a ideia é que a gente possa falar um pouquinho de toda essa jornada e de toda essa experiência que a gente está construindo e de tudo aquilo que a gente está vendo diferente. Ótimo, Kalel. Vou falar um pouquinho da meu Copo Eco, mas o que me importa é mais fazer entender, e para mim é muito claro que sustentabilidade, como está bem claro, tem 3 pilares, né? Econômico, ambiental e social. E botamos de propósito o econômico como o primeiro, porque não há sustentabilidade sem sustentabilidade financeira. Muitas vezes achamos que sustentabilidade é abraçar a árvore e reciclar o lixo. Mas a sustentabilidade abrange muitas vertentes e, sobretudo, permite de construir e fortalecer uma imagem de marca que no futuro será um dos bens mais valiosos das empresas de vocês, né, de entretenimento. Então, nós estamos há 10 anos no Brasil com um objetivo que é bem claro, que é a substituição dos copinhos plásticos descartáveis pelo produto reutilizável. A gente faz a venda, faz locação, higienização em maquinário industrial, com todos os laudos e aprovação da Anvisa para isso. E somos relativamente orgulhosos de dizer que a gente começou um mercado que não existia, não tinha ninguém, e que agora, como vocês bem sabem, tem muitas opções de copo reutilizável no mercado no Brasil. Uma coisa que às vezes assusta nossos comerciais internos, mas que, como sempre falo, né, Kalel, é que ninguém copia algo que não funciona.
Então, se tem tantas pessoas fazendo também, é porque, de fato, tem uma solução, o mercado está crescendo, as leis estão indo nesse sentido, e sabemos que o single use, o uso único, é uma questão de tempo para ser proibido no mundo inteiro, né? A gente vai voltar sobre isso, e quero reforçar que não é uma coisa só da Europa, mas China, México, África, vários lugares no mundo já assinaram compromissos globais sobre isso. Então, nós, importante lembrar que, como vocês, acredito, passou por 2 anos muito, muito complicado. Acho talvez o maior desafio de nossa história, de conseguir sustentar uma operação, mais de 70 colaboradores, em um momento que não tinha mais entretenimento, estava tudo parado, e de conseguir sair disso mais forte. Então, quando falo isso, a gente está agora em uma fase de escala, junto muito tecnologia e o TI, a experiência de tecnologia dentro de nosso produto e serviço, e faz que estamos mais consolidados ainda para poder impactar toda a América Latina com uma operação que começa também na Argentina, em Buenos Aires. Acho que foi isso. Tem alguns selos e reconhecimentos, é mais nosso DNA, mais o Instituto Lixo Zero, a ONU Meio Ambiente, através da campanha Mares Limpo, a empresa B, Braskem e os ODS, né? Se tiver também pergunta, gente, o que a gente vai fazer é passar uma visão global lá sobre uma meia hora, 40 minutos, e anotem qualquer tipo de pergunta, de dúvida, que será um prazer de poder responder sem nenhum tabu sobre isso. Exatamente, eu acho que é uma dinâmica bem boa. Vão colocando as perguntas no chat, que aí no final a gente abre esse espaço e consegue fazer uma troca. Eu acho que é muito mais produtivo do que simplesmente ser uma exposição aqui. Mas bem, eu acho que para tudo a gente tem que ter um começo, né? E aí, para falar um pouco sobre o mercado de eventos, a evolução do mercado de eventos, e aí o advento da sustentabilidade como uma temática fundamental para isso, a gente volta um pouquinho e tenta falar um pouco sobre o que é economia circular. E aí, compreendendo que a gente vive hoje numa sociedade no qual todo modelo econômico é um modelo linear, no qual a gente consome e descarta sem se preocupar com as relações disso, a proposta quando a gente fala de sustentabilidade é exatamente ressignificar a nossa relação, principalmente com o consumo. Então, quando a Marta fala que a nossa missão enquanto empresa é realmente eliminar, ter uma alternativa viável para substituir de uma vez por todas o single use, o descartável, é realmente isso, compreender a nossa relação, compreender que o melhor lixo é o lixo que não é gerado, o Martin fala isso o tempo inteiro, e é uma mensagem muito forte, e compreender que nós sim somos responsáveis com aquilo que a gente consome e principalmente com o que a gente faz com aquilo que não nos tem mais serventia. A partir do momento que a gente começa a pensar de forma circular, no qual a gente começa a pensar em reduzir, reutilizar e reciclar, a gente dá o primeiro grande passo, a gente dá o primeiro grande passo sustentável. Então, pequenas ações, muitas vezes elas são mais efetivas do que ações que são muito planejadas, que são muito complexas, e todo grande projeto, toda grande ambição de sustentabilidade, ela vai começar com uma ação muito simples. E aí, tendo isso em vista, a gente traz aqui um pouquinho do que seriam os pilares necessários para a gente compreender um evento sustentável. Então, um evento sustentável é aquele evento que propicia um ambiente acessível e inclusivo para todos, que a atmosfera dele é segura, que conhece seus impactos negativos e busca minimizar eles ou compensar eles. A gente está acabamos de falar de tecnologia, mas cada vez mais no mercado e numa sociedade altamente conectada, com acesso à informação imediato, dados são poder. Então, quanto mais dados a gente tem no nosso cliente, do usuário final, melhor a gente consegue oferecer uma solução que atenda a eles. A mesma coisa com a sustentabilidade. Quanto mais a gente conhece os nossos impactos, a nossa pegada, melhor é para que a gente encontre as soluções. Então, botar tudo na ponta do lápis é fundamental. Um evento sustentável é um evento que incentiva uma vida saudável,
São bons hábitos, e a gente tem visto isso muito, o Martão vai falar um pouquinho depois, mas como que as marcas têm buscado isso. Então, grandes marcas, os principais players de bebida, eles não consorciam mais as suas marcas com beba de forma ilimitada, beba como se não tivesse amanhã. Muito pelo contrário, agora é sempre beba de forma consciente. As grandes marcas, os grandes players têm trabalhado muito isso. Então, uma vida saudável, uma vida contínua, tem tudo a ver com um evento sustentável. Promover a responsabilidade dos fornecedores e stakeholders. Quantos exemplos que deveriam ser positivos e acabam se tornando negativos porque a gente terceiriza alguma coisa e um fornecedor acaba não tomando certo cuidado. Então, a gente tem inúmeros exemplos, a gente vai falar de algumas coisas mais para frente, de alguns cases, mas compreender que nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece relacionado de forma direta ao nosso evento, tem a ver com sustentabilidade também. Deixar um legado positivo, e aí qual que é o papel social, qual que é o papel ambiental de um evento, qual que é o legado que a gente quer deixar, seja para a sociedade, seja para a nossa marca. A gente realmente quer entregar uma experiência de entretenimento ou a gente quer realmente impactar de forma positiva, deixar um legado positivo? Quando a gente começa a entender que os eventos eles são plataformas de impacto, sejam de impacto de mídia, de impacto financeiro, mas também de impacto ambiental, de impacto social, a gente começa a compreender que, olha só, a gente tem um instrumento muito poderoso na mão. A gente faz a comparação, eventos são tipo celebrações religiosas, são momentos praticamente místicos. A pessoa entra ali para receber uma mensagem positiva. Ela vai no evento para ter a melhor experiência da vida dela, para ter o melhor show, a melhor noite. Ela vai esquecer os problemas, ela vai esquecer que teve briga com o namorado, namorada, ela vai esquecer as contas para pagar. Então ela tá ali, ela chega aberta, aberta para receber uma mensagem. Que mensagem nós queremos deixar para o nosso cliente? É uma mensagem simplesmente de, pô, não tem limites, não tem problema, se divirta, ou por que que eu não aceito que eu posso deixar uma mensagem positiva? Consequentemente, impacto positivo para a sociedade, impacto positivo para a minha marca, fidelização. Então, o cliente ele vai fidelizar, ele recebeu uma mensagem positiva, ele está super contente com aquilo, ele vai falar bem. Então, a gente tem inúmeros ganhos, que não somente os inegáveis, que são ambientais e sociais, mas que também se podem se transformar em ganhos econômicos, ganhos de marca, e por aí vai. E, por final, incentivar um comportamento mais sustentável. Não adianta simplesmente fazer ações sustentáveis e os comportamentos que são incentivados não serem também sustentáveis. Ótimo, cara. A gente separou. Vou pegar um pouco, te passou a bola, depois é mais Exatamente, manda complexo ver. para trazer um ponto sobre isso que reforçou muito, né? Os três pilares que comentamos sempre, né? Por quê? Porque a definição está bem clara, é essa, é como a gente conseguir suprir as necessidades, o que está sendo feito atualmente, sem afetar o que vai vir pelo futuro, tá? Para os seus filhos. Muitas vezes falo que a geração nossa já era, é para o futuro. Mas reforçar muito o papel do econômico, do financeiro, e não ter medo de poder explicar e falar que a sustentabilidade também é financeira. Nós trabalhamos na meu Copo Eco muito com o conceito da caução do aluguel. Vocês conhecem, o público final deixa um valor pelo produto, em torno de R$10, usa durante o evento e tem a possibilidade de devolver, pegar o dinheiro de volta ou levar para casa. Obviamente que sobre um show de 50, 100 mil pessoas, isso traz uma renda extra. A gente tira um custo, transforma o custo do descartável em uma fonte de renda. Então, e a sustentabilidade, o impacto ambiental, a premissa de reduzir o lixo gerado, ela traz também um retorno financeiro claro. E é isso que a gente quer realmente deixar muito claro aqui, é que tudo o que acreditamos para o futuro é que todas as ações de sustentabilidade feitas agora, algumas podem trazer retorno curto prazo, como o exemplo do Copo Eco, mas todas vão trazer retorno meio e longo prazo, porque a melhoria da imagem de marca é o aumento de uma das principais receitas do produtor de evento. Basicamente, vamos dizer que o produtor vende bilheteria, vende bebida e vende patrocínio, a terceira, que às vezes é linkada com a bebida também, essa é muito poderosa, porque as marcas, vocês viram
a onda do ESG, a gente pode comentar sobre isso também, mas as marcas estão à procura disso. E consolidar uma imagem de marca em um evento com um papel realmente concreto de sustentabilidade permite fazer isso. Então, acho que era mais para contextualizar isso, lembrar uma coisa que sempre é engraçado, mas quando a gente chegou 10 anos atrás, começamos aqui no sul, em Floripa, e as pessoas falavam que, nossa, gringo, isso é impossível funcionar aqui. Aqui é Brasil, a questão do aluguel do corpo e tudo, não. Isso talvez lá na Europa, aqui, impossível falar. Bom, e a gente fez caminho, desenvolveu e, obviamente, consolidou o mercado no Sul. Depois, eu, pessoalmente, fui morar no Rio e trabalhei muito no Rio. Minha esposa é carioca. E lá no Rio, o que as pessoas falavam no início? Falavam, gente, não, esse negócio lá no Sul é outro país, tá? Aqui no Rio, aqui é malandragem, aqui não vai funcionar e por aí vai. O que eu quero dizer é que é muita quebra de paradigma e acreditar no futuro, porque na real, em qualquer lugar onde a gente foi, em todos os lugares, todos os tipos de evento e tipo de público, independentemente da classe social, do tipo de público A, B, C, enfim, realmente, com uma boa comunicação, todo mundo realmente está disposto a aceitar uma ação que faz o bem pelo planeta e que não obriga ele em nada. O que lembro sobre isso é mais também um papo de empresário para empresário, de resiliência. Se a gente tinha ouvido as pessoas na época, a gente nem teria começado a sustentabilidade no Brasil. E é fato que o Kalel sabe melhor que eu que problemática de sustentabilidade, se pensamos nos ODS, obviamente que luta da pobreza, da fome, água e saúde para todos é primordial. Mas no contexto, e o que a gente está fazendo aqui, também é uma ação sustentável que permite realmente desenvolver um futuro melhor para as próximas gerações. Aproveito, Karel, ao vivo, porque agora tu vai entrar um pouco mais específico, né, sobre as temáticas, da gente cuidar de manter um timing, né, porque depois tem os cases também. Lembrando que, gente, tudo isso, além de ser gravado, a gente fornece também esse material online para vocês poderem ler e nos retornar se precisar, né? Bora contigo, Kelly. Pegou na água. Maravilha, vamos lá. Bem, então, trazendo de forma ainda introdutória, mas vou tentar ser mais breve, porque a gente possa se delongar mais sobre os cases. E aí a ideia é que a gente esteja didático e realmente esse conteúdo que possa... Acho que alguém está conversando aqui. Mas que esse material ele possa realmente servir como um instrumentalizador para que vocês possam dar os primeiros passos também. Então, vamos passando um pouco para cada elemento. Pensando em responsabilidades ambientais, o que eu me preocuparia? Se eu tivesse poucas palavras, poucas ações para pensar no evento sobre um evento sustentável. Pensando do lado ambiental, eu me preocuparia com a questão do transporte e mobilidade com baixas emissões. Os impactos que a gente tem, principalmente de carbono em eventos, normalmente eles são decorrentes de queima de combustível. Então, ou vai ser gerador, ou vai ser passagem aérea. Então, quão mais efetivo, quão mais inteligente menos impacto de carbono. E carbono é uma temática que também a gente poderia fazer vamos pensar nisso, Marta, fazer um webinar somente sobre carbono, impacto do carbono, que eu acho que é bem interessante, mas que tem muito pano para manga. Redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. E olha só, hierarquizando. Reduzir sempre antes, depois reutilizar e só no final reciclar. A gente não pode dormir tranquilo achando que a gente está fazendo algo só porque a gente recicla. Eficiência hídrica e energética. E aí, são 15 anos trabalhando em cima do mercado de eventos. A gente sabe que muitas vezes, por uma questão de insegurança, de medo ou falta de planejamento, a gente superdimensiona. A gente coloca de backup 2 megageradores quando não precisava nem de um. Ou às vezes a gente superdimensiona porque acha que o palco precisa. Consequentemente, está falando aí, dependendo da potência de um gerador, de 500, 600 litros de diesel sendo queimados por hora. Isso é um impacto significativo. A exclusão de substâncias e materiais perigosos. Então, a gente tem aí vários exemplos de cases de riscos com incêndio, ou então de materiais inadequados utilizados na construção, na cenografia, ou até mesmo o uso excessivo de lona impressa, material que a gente não consegue reciclar. Então, consciência na utilização de materiais. E toda essa questão das metas climáticas, que são super importantes, estão super em voga, não vamos entrar em detalhe aqui também, mas que são fundamentais
mudanças climáticas, olha só o que a gente acabou de vivenciar de novo. Uma catástrofe climática em decorrência desse uso equivocado que a gente tem de recursos naturais, desmatamento e por aí vai. Então, resiliência a mudanças climáticas é uma coisa que está se tornando emergencial e a gente tem que começar a falar sobre isso. Quando eu falo de responsabilidades sociais para um evento sustentável, eu estou falando muito sobre justiça e responsabilidade no uso de recursos humanos, sejam os nossos diretos, sejam os terceirizados. Então, não adianta eu falar de um evento sustentável e aí eu não ter uma relação de recurso humano legal, não ter uma contratação legal. Isso é bem importante. Olha só o que aconteceu agora com as vinícolas no sul do Brasil. É uma coisa fundamental. Ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, faz o menor sentido dar a melhor experiência da vida para o cliente e a pior experiência da vida para o meu colaborador. Respeito pelos direitos humanos, respeito pelos padrões internacionais de direitos trabalhistas, inclusão de minorias. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em como que um mercado tão forte pode também ser uma força motriz para a inclusão, para pessoas que têm baixa empregabilidade, idosos, pessoas trans, pessoas com deficiência, são excelentes profissionais, profissionais super atenciosos, que têm dificuldade de se formalizar em empregos e que a gente poderia muito bem estar gerando essa força de trabalho. Respeito pela diversidade. Então, o mundo é cada vez mais diverso. Então, por que não eventos também serem essa plataforma de mudança através da diversidade? Igualdade de oportunidades, sensibilidade a grupos culturais e religiosos, rastrear as cadeias de fornecimento de produtos para garantir produção ética e acordos comerciais justos. Não adianta eu fazer reciclagem, utilizar copo eco, neutralizar as emissões de carbono e simplesmente comprar madeira extraída de forma ilegal e qualquer material feito com mão de obra escrava. Então, a gente também tem que se preocupar com a cadeia inteira, não somente com o final dela. Por final, responsabilidades econômicas, economia através do aumento da eficiência. Economia não pode ser uma coisa boba, uma coisa simplesmente economizar para economizar. Vou comprar o que é mais barato. Não, se eu aumentar a minha eficiência, eu consigo ter economia. Então não é guerra de preço. Esse produto aqui é mais barato. Mas com certeza a qualidade dele, a responsabilidade da cadeia, os impactos também vai ser mais barato, né? Quer economizar? Economiza de forma inteligente, aumentando a eficiência dos processos, que aí a gente consegue ter uma economia inteligente. Prevenção da corrupção. Então, no mercado do entretenimento, há quanto tempo a gente, em várias cidades até hoje, a gente ainda vê as problemáticas de conseguir alvará, de ter que pagar um por fora. Então, cada vez mais a gente tem que lutar contra isso, quão mais formalizado, e aí a Abrap está tendo muito sucesso com isso, de unir realmente o mercado de produção de eventos, o mercado do entretenimento, para que a gente tenha força, para que a gente possa ter articulação, isso é muito importante. Contratação pública sensível e transparente, então todos aqueles produtores de eventos que utilizam fomento, que utilizam recurso público, cada vez mais é importante conseguir dar transparência, e por ser uma contratação sensível, tomar isso de formas mais cuidadosas para que a gente realmente acabe de uma vez por todas com esse argumento que é falacioso, que é meio mentiroso, de que quem usa fomento público é não sei o quê, de que isso é coisa de não sei o quê. Realmente a gente tem que mudar essa percepção do público de que não, o mercado do entretenimento, o mercado da cultura está gerando empregos, está gerando impostos, e aí para isso a gente tem que ser cada vez mais transparente porque é sensível. Qualidade dos bens, produtos de boa qualidade são eternamente reutilizáveis. Produtos de má qualidade vão ser descartados. Então, entra na lógica de economia através do aumento da eficiência. Incentiva a inovação. As soluções, às vezes, não são as mais caras, não são as mais complexas. As soluções, às vezes, são a mais simples possível. Às vezes, o cara quer resolver trazendo uma coisa da China, uma coisa mirabolante, e às vezes é uma decisão super simplificada. Já vi muito isso quando a gente vai implementar a compostagem dos resíduos orgânicos em eventos. Eu quero, não, mas eu preciso de uma embalagem compostável que vem de longe, não sei o quê. Mas que tal a gente mudar o item, colocar o item só num guardanapo? Será que precisa dessa embalagem? Dá para ser criativo nesse processo. Rentabilidade e contabilidade responsáveis. E isso aí, quer ser eficiente? Quer ter eficiência econômica e sustentabilidade econômica?
a gente tem que se profissionalizar. Não dá mais para ser um mercado com baixa profissionalização, que não cuida do lado contábil e, obviamente, controlar o crescimento, para que a gente tenha um crescimento sustentável, não a qualquer custa e não de qualquer jeito. E aí, de jogo rápido, 8 principais conceitos. Então, ó, me dá um minuto. O que eu tenho para falar sobre eventos sustentáveis? Se preocupa com emissões de gases de efeito estufa, consumo de recursos, água, energia, materiais, os 3 R's da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e só no final reciclar, compras e ciclo de vida dos produtos, acessibilidade e inclusão, comunidade local, quais são os nossos impactos, qual que é o nosso relacionamento com a comunidade que a gente está inseridos, comunicação e conscientização e monitoramento. Por que monitoramento? Porque sem dados eu não consigo dizer se eu melhorei, se eu piorei, se eu fui mais eficiente, se na próxima edição eu tenho que melhorar alguma coisa. Dados são poderosíssimos, então a gente tem que monitorar. Marta? Bora. Boa, Querer. Me enrolei, queria escrever no último slide e perdi agora. Mas que para mim é isso, como a gente bem falou, né? Permite de dar um resumo, porque o que é importante, a gente sabe muito fazendo esse tipo de palestra, que nem todos nós estamos na mesma página sobre todos esses assuntos. Então, alguns são mais familiares e outros é chinês. E, inclusive, a sustentabilidade vem evoluindo muito rápido e nós mesmos temos uma força-tarefa semanal de ler, de argumentar, de procurar, e vai ter algumas referências sobre isso, do que vem ser feito em toda parte do mundo, né, para conseguir entender e alinhar essa visão e o futuro. Então, rapidamente sobre isso, lembrando que é concretamente as vantagens. E já falei para vocês, né? Para mim, o foco, a principal vantagem é melhorar a imagem de marca, que, consequentemente, traz maior captação e uma rentabilidade maior, uma sustentabilidade financeira maior. Então, economia financeira, imagem e repetição, os benefícios sociais que vêm junto, mas qualquer evento precisa olhar a comunidade local, a sustentabilidade é local, independentemente é um espaço físico, então precisa ter interação e saber como envolver da melhor forma a comunidade local ao redor do evento. Sempre a inovação, a gente é uma plataforma de inovação, muitas tendências vêm da gente, as marcas apostam nisso também e a gente acredita. E lembrar dessa inspiração, conscientização, porque temos muito poder nas mãos. Nós sabemos disso, como falamos com Karel, eu tenho uns 1000 eventos vivenciados no background, nos 15 anos profissional, e sabemos o quanto eventos é um momento de alegria, um momento que a pessoa está disposta a receber informações legal, melhor para o mundo, vamos dizer, né? Então, acho que é muito nesse sentido. E, obviamente, a mudança, que a gente sabe bem, né? O Gandhi era o primeiro a falar, mas seja a mudança que você quer no mundo. Então, nós, como organizador, produtor, podendo fazer uma mudança em massa, temos um poder muito grande, porque cada pessoa de nosso evento, de uma forma ou outra, ela vai estar impactada com as ações e a proposta de experiência sobre sustentabilidade que a gente pode fazer para eles, né? Vamos seguir? Então, vamos nisso. Acho que é sempre interessante a gente faz isso de trazer alguns cases, vamos rápido, mas alguns cases que explicam também, tanto de um lado negativo como de um lado positivo, o quanto a falta de planejamento e pensamento sobre a sustentabilidade dentro do evento, em alguns cases, pode impactar negativamente, realmente, tanto o evento, a marca, como a experiência do consumidor final, né? É isso que vamos trazer aqui. Esse primeiro, bom, que alguns anos atrás, mas Maratona do Rio, a gente sabe, aquela problemática dos pontos de hidratação, copinho lacrado, mistura de material, muito lixo e uma poluição que devia muito visual. E o que aconteceu nisso, por exemplo, de não ter tanta reatividade, agora já mudou muito, né? Mas reatividade sobre concretamente a coleta e adequação dos resíduos, nesse caso, foram
a associação de morador, com uma associação de surfistas, onde inclusive morava no Rio, né, mais pelo lado do Recreio, zona oeste, e Barra. Esse pessoal simplesmente catou lixo e entregou tudo na frente da porta da produtora. Receberam quilo de lixo na frente deles e as mídias juntos. Tem um QR Code que mostra algumas informações. E, de novo, aqui a gente não está aqui para apontar, e mais para trazer exemplo e pensar, porque isso certamente não foi tanto pensado e, no final, gerou uma comunicação tão ruim para uma experiência que tinha muitas coisas positivas dentro do evento. Então, é isso que a gente quer trazer aqui, né? Fire Festival, acho que vocês todos devem ter visto, inclusive tem um documentário no Netflix bem legal, mas o quanto lá a sustentabilidade financeira, claramente, não estava levando em conta, foi levado um evento grandioso que não conseguiu entregar nem um pouco da promessa inicial e que claramente se queimou completamente, sem entrar em detalhe, mas talvez vocês ouviram falar do Rap Festival, que aconteceu 2 semanas atrás também. Eu conheço uma das pessoas que, obviamente, por uma série de decisões de alvará de local, também com chuva gigantesca, que sabemos que pode atrapalhar muito para nós, eles acabaram tendo uma experiência das piores, e o público final realmente até a necessidade de cancelar o segundo dia do evento, que devia ser o maior festival de rap do país, né? Seguimos, Cléo? O que botamos? Bem simples e claro, mas eu gosto desse exemplo, porque era um evento para o final do ano. Floripa é uma das capitais onde tem mais turistas que vêm. Era um evento voltado para eles e não foi bem conversado com a comunidade local. Ou seja, a associação de morador, as pessoas perto, mesmo se tinha a liberação do dono do terreno, o que aconteceu é que não envolver eles, explicar como ia funcionar o transporte, a gestão das pessoas, a limpeza, o impacto na praia e tudo isso, não envolver eles em nenhuma discussão anterior, fez que todos eles fizeram uma força-tarefa, são morador, têm acesso direto à prefeitura e conseguiram embargar o evento. Estrutura, se não me lembro, que era, falamos de milhões, né? Mas estrutura de milhões e tudo no chão, não tem um dia de evento. Pronto. E essa também, essa é importante, porque ouvimos muito falar disso, né? Foi recente essa Copa do Mundo. Bom, infelizmente, a gente podia ter ganhado, né? Mas acho que não é o assunto. e é isso, o assunto que nos preocupa é isso. Vocês ouviram falar, é um nonsense, uma aberração ecológica que aconteceu desde a contratação dos trabalhadores, em um dos países que tem o maior PIB por pessoa, de ter um número assustador de pessoas que acabaram em condições insalubres, morando, vivendo e até morrendo. Então, e o quanto isso, se joga no Google, qualquer coisa sobre isso, o que é lembrado e será lembrado, infelizmente, é muito mais esse lado. E a marca está vinculado a isso. É isso que queremos trazer dentro desses exemplos para vocês, né? Bem, Contigo. Bora. maravilha. Continuando, quando a gente fala realmente de sustentabilidade de eventos, a gente tem que entender que ela tem que ser natural, tem que ser integrada, ela não tem necessariamente ser uma ação de marketing. Para que a gente realmente evite todas as problemáticas, que a gente realmente consiga construir um evento que seja realmente sustentável. Ou seja, não é uma coisa à parte, não é uma coisa separada, não é vou criar um setor de sustentabilidade dentro do meu evento. Se criar, pô, fantástico. Mas a ideia não é bem essa, a ideia é realmente que a sustentabilidade ela faça parte de todos os setores, que ela faça parte de todo o processo. E aí a gente vai trazer aqui alguns cases, a boa parte deles são cases em que a gestão da sustentabilidade fui eu que fiz, temos outros cases fantásticos internacionais que eu teria o maior prazer de fazer, mas ainda não fiz. O legal é, a Meu Copo Eco esteve presente em todos esses cases brasileiros, então a gente acompanhou por todas as frentes, bem interessantes. E aí vou falando um pouquinho, tem os QR Codes que eles levam para os relatórios, então quem quiser se aprofundar consegue. O Carnaval no Parque é um evento que acontece em Brasília. Brasília é uma cidade que historicamente nunca foi reconhecida como uma capital de carnaval. E aí, com o passar dos anos,
devido a diversas produtoras e diversos eventos, ela começou a virar um roteiro interessante para carnaval, tanto para as pessoas da cidade quanto para as pessoas de fora. E aí, em 2017, teve uma grande virada de chave, que foi um grande evento chamado Carnaval no Parque, que ano após ano foi se reinventando e aí realmente colocou Brasília no cenário do carnaval. Então, carnaval de qualidade, um carnaval comercial, privado, e com alguns diferenciais muito legais. E aí a grande estrutura, a grande diferencial do Carnaval do Parque, que levou, no caso, na época, a Ambev a patrocinar através da escola, era a acessibilidade. Então, o mote é que era o carnaval mais acessível do Brasil. Diversas ações de receptivo, cardápio em vídeo com videodescrição, libras, áreas reservadas super exclusivas, equipe de atendimento. Essa foto aqui é o melhor atendente do evento, é o atendente que mais vendeu. E o cara é surdo-mudo, se comunicando perfeitamente, vendendo pra caramba, e o cara é deficiente. Então, mostrando realmente que a gente conseguia incluir artistas com deficiência, clientes com deficiência, realmente foi muito legal. Toda a infraestrutura super acessível, além de outras ações, como Lixo Zero, neutralização de carbono, uma campanha muito forte de combate ao assédio, mas que realmente chegou no ponto que eles conseguiram se posicionar como grande diferencial de sustentabilidade deles. E para quem não acha, as pessoas com deficiência, elas são um nicho de mercado muito carente de soluções, muito carente de entretenimento, mas que tem um ticket médio super alto. E aí a gente está falando aí de uma parcela muito significativa, porque nem toda deficiência ela é visível. Existem diversos graus e diversas diferenças dentro das deficiências, e aí, toda vez que a gente oferece um produto, a gente acaba trazendo uma parcela muito significativa. As pessoas vão, consomem pra caramba, falam muito bem, é muito legal. Esse é um outro evento. Conversa saborosa, né? Essa aqui é um evento... Chocolate? É a conferência... Marta? Sim, queria falar duas coisas. Primeiro, reforçar, se puder, as pessoas que entram de botar no mudo, porque senão acaba ouvindo atrás. E a segunda, sobre o que tu falou do carnaval, porque para mim é muito importante, a gente já falou e volto muito sobre a parte econômica, é que vai falar, mas putz, acessibilidade em todo lugar, esse custo, como que a gente arca com isso? Isso realmente é um custo a mais, a sustentabilidade custa mais. Alguns dados claros, né? Na praia, a gente fez o levantamento com a R2. Falando rápido, mas duas contas básicas, $500 mil de lucro, de resultado positivo com o Copo Eco levado para casa, sobre 10 semanas de eventos, e quase 100% de todas as ações, mesmo 100%, né, de todas as ações bancadas, através disso, uma ação sustentável banca todas as outras, inclusive a consultoria. Então, há soluções concretas para não mirar só o lucro de um ou outro fator, e se o quanto minha imagem, minha experiência se torna inesquecível e muito valiosa pelo futuro, né? Acho que era importante contextualizar isso, né? Te deixo seguir. Total. E sem falar que é isso, essa ação do Carnaval no Parque, ela foi bancada por um patrocinador. Então, ele bancou o patrocínio normal e ainda bancou mais um recurso para realmente fazer ações de acessibilidade. Então, chegou no ponto que hoje os patrocinadores eles estão buscando qual que é a diferenciação do seu negócio para que um patrocinador tenha interesse em te apoiar. Não é somente mais garantir público, Olga. Hoje é o que a gente se diferencia. E todas as marcas querem se associar com ações positivas, com ações de legado positivo e não negativas. Esse exemplo é a conferência anual que acontece do Google. E assim, é um evento super sustentável? Não. É um evento sobre sustentabilidade? Não. Entretanto, a cada ano, eles acabam inovando e fazendo umas coisas que são muito interessantes, seja sobre carbono, seja sobre tecnologias disruptivas. Em 2019, eles estavam com uma problemática muito grande, que estava, inclusive, gerando um impacto à comunidade muito significativo. Muita gente do mundo inteiro se locomovendo nas edições anteriores de carro para a conferência e causavam engarrafamentos, a cidade literalmente parava. E aí, a decisão em 2019 foi, beleza, vocês todos vão vir, mas não é mais possível nem permitido que se venha de carro para o evento. Então, eles vetaram. Com isso, 80% do público chegou de transporte público. Outros foram de transporte de outras formas, de bicicleta, andando.
literalmente com uma única decisão. Não diminuir o público, é claro, a gente está falando de um evento de uma outra proporção. Mas isso é para mostrar que existem soluções, que a gente consegue pensar até mesmo em impactos, como o impacto de transporte. E aí a gente sabe, aqui provavelmente tem produtores que já passaram por isso algumas vezes. Alguns dos nossos eventos acabam gerando um transtorno para a comunidade muito grande, principalmente eventos longos. Então, imagina, a pessoa não consegue chegar em casa, consequentemente, daqui a pouco a gente está recebendo o Ministério Público com denúncia, com problemática. Então, começar a ter esse olhar diferente é um olhar de sustentabilidade também. Um outro exemplo bem legal é o RD Summit. Então, é um evento, acho que é o maior evento de tecnologia que a gente tem no Brasil hoje, e de marketing. Não é um evento sustentável, também não é um evento focado com grandes ações, mas que a cada ano ele também traz ações muito legais. Então, tipo, como que eu consigo passar mensagens de forma gamificada? Porque sustentabilidade não pode ser mais palestrinha. Sustentabilidade não dá para você chegar no evento e eu tenho duas pessoas que eu vou te parar. Já ouviu a palavra sustentabilidade hoje? Não é isso. Vou falar. Justamente queria, porque lembro dessa, adorei, a gente montou essa ação com a Greenpeace, né? Tu lembra, cara? E acho que é Aham. fantástico, a gente tirou, mas basicamente, para vocês terem noção, era uma fila, podia ganhar alguns brindes, e era um caixote escrito, veja onde está a solução para todos os problemas ambientais no mundo. Okay. E as pessoas faziam a fila, faziam o cadastro e entravam em um caixote, e o que era? Só espelho. E as pessoas saíam do lado, rindo, obviamente, e entendendo um pouco o quanto é o próprio consumidor que é responsável, mas é uma gamification simples, útil e que impacta direto. Porque o cara faz uma expectativa, espera 5 minutos na fila, faz um cadastro, ganha uma coisa, inclusive ela ganhava um copo reutilizável, como uma sacolinha reutilizável, e ele se vê no negócio e volta nisso e pensa com isso. Acho que são coisas simples que a gente pode pensar cada vez mais trazer, porque a sustentabilidade ela precisa também ser legal, ser simples, ser uma coisa que realmente as pessoas possam se divertir também. Então era só isso no contexto que eu queria dizer. Exatamente, pô, gamificar isso e é para tudo. Agora imagina, eu já fui em evento que a gestão não era minha, então, e aí tipo, pô, tá fazendo sustentabilidade? Tô, ó, tem um monte de voluntário entregando uns panfletos aqui falando sobre a sustentabilidade. Eu, pô, não entendeu nada, tá fazendo errado. Primeiro que a pessoa tá no evento, ela não quer ler panfleto. Depois que panfleto, gerando lixo à toa. Então, como que o RD Summit ele mostrou com super sucesso, gamificou isso. Teve ações de reciclagem automatizada, na época era uma questão de desidratação de resíduos orgânicos, super legal, funciona em pequena escala, mas é legal, eles mostraram que dava para fazer. Alimentação consciente local, então, pô, considerar e compreender os seus impactos. Às vezes a gente acaba escolhendo um fornecedor super distante, já vi gente trazer catering de outras cidades, sendo que poderia achar uma solução local. Meu copo eco, ponto de hidratação livre, cada vez mais, não vou dar spoiler, mas a gente está conversando com os maiores eventos no Brasil, e eles chegaram nesse ponto de que pô, vai ter ponto de hidratação livre. Então, é uma coisa que meio que está virando a chave. Grandes festivais hoje vão ter ponto de hidratação. Por mais que a gente compreenda que a venda da água ela representa um ticket importante para o bar, mas é uma das coisas que tá avançando. Então, consorciar o copo eco e um ponto de hidratação tá funcionando muito bem. É uma coisa que o RD mostrou para a gente que funcionava bem no evento. O Na Praia, na sua edição de 2019, para quem não conhece, o Na Praia ele é um festival que acontece em Brasília. É um festival que dura 3 meses, são 11 finais de semana, com os principais headliners, os principais artistas, é um evento comercial. Ele vem de um mote muito simples, Brasília está a mais de 1.500 quilômetros da praia mais perto, e todo mundo sempre quis curtir uma praia, então por que não fazer uma praia em Brasília? E aí essa produtora teve muito sucesso nisso, em realmente construir uma praia no meio do Cerrado, com atmosfera a cada ano temática de uma região do mundo diferente, então uma cenografia super avançada, e nesse processo, eu sou muito feliz de ter sido responsável pela gestão da sustentabilidade desde 2017, a gente conseguiu construir uma lógica que a sustentabilidade entrou no DNA da empresa, então está em todas as partes, todo o processo, todo o planejamento, ele é pensado nisso.
a ponto de, em 2019, ele ter ganhado uma premiação internacional e certificado como o maior evento lixo zero do mundo. E é reconhecido pela ONU, é reconhecido, já ganhou inúmeros outros prêmios. Estamos falando de um festival de 300 mil pessoas, que dura 11 semanas, que consegue destinar mais de 95% de todos os seus resíduos, que zera todas as suas emissões de carbono, e que faz, como o Martin disse agora há pouco, que consegue fazer isso sem necessariamente tirar o dinheiro do bolso, com uma outra ação de sustentabilidade bancando isso, patrocinadores bancando isso. E esse é o projeto mais avançado de sustentabilidade que a gente tem hoje no Brasil e é um dos mais do mundo. Quem tiver interesse, dá uma entrada no QR Code. Eu trago aqui, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, mas isso aqui é o meu dashboard de controle dos principais indicadores. Então, todos os indicadores de sustentabilidade do Na Praia estão vinculados a um ODS. Então, a gente está aqui, ó, desde o público do evento social, da renda que foi oferida pela cooperativa, até a alimentação saudável, as ações de bem-estar, os acidentes de trabalho, a quantidade de litros de água economizada, equilíbrio de gênero, diversidade dos funcionários, a questão de infraestrutura e serviços para pessoas com deficiências, pegada de carbono, os impostos pagos. Então, tudo isso aqui são os principais indicadores. Existem outros, mas os principais indicadores de sustentabilidade de um único evento. A gente está mostrando um extremo, isso aqui não é, isso é para ser um bom exemplo a ser seguido, mas não é para entender como, não, isso é muito longe, é um evento muito grande. Dá para fazer praticamente tudo isso em um evento pequeno, um evento para poucas pessoas também. E comecem, como a gente disse, muito do nosso objetivo hoje é instrumentalizar vocês para que vocês possam começar. Começa com uma pequena ação. E o meu Copo Eco ele é muito legal porque é isso. Ele, além de ser autofinanciável, financiar outras ações de sustentabilidade, ele é a primeira iniciativa de que muitos desses projetos que a gente está apresentando tomaram e depois tornaram viável diversas outras coisas muito legais. Fala desse aqui, Marta, que você conhece pessoalmente. Ah, boa. Sim, sim. Temos que cuidar dos timing, Kael, estou vendo já. Começamos um pouco Aham. atrasado, né? Mas para respeitar isso é importante para o tempo que as pessoas dão também. Isso é interessante, a gente acabou de voltar, fez mais uma ação justamente quando estava falando de água, Kael, tu vai ver nas perguntas, a gente Eu pode olhei aqui. responder depois, porque a gente está voltando lá do Carnaval, na Sapucaí. Ah, todo o público, a arquibancada, estava com água de graça através de mochila e da água da rede, das águas do rio, com filtro e água gelada de graça junto com Copo Eco para não produzir lixo. E as pessoas tinham um incentivo sobre o fato de beber água, que carnaval não é só cerveja, e também de não produzir lixo, né? Então, a parêntese para contextualizar é que esse é um dos parceiros, um camarote. Vocês sabem que valores de camarote na Sapucaí é um dinheiro alto, é um ticket alto. Qualquer um, mesmo os camarotes, vamos dizer, mais simples, tem um ticket de entrada muito alto. E esse foi logo antes da pandemia. Essa ação onde participamos junto. Decidimos de um dia, não foi o grupo especial, foi no grupo de acesso, mas já é um dos 4 dias, né, que tem para comercializar. Foi liberado todos os ingressos para crianças de uma comunidade perto de lá, na zona norte, no Rio, e podem assistir esse espetáculo como qualquer outro VIP, vamos dizer, com comida liberada e tudo isso. E o que eu acho muito interessante é que fazendo isso, a gente não tinha expectativa, a não ser de realmente fazer uma ação social, dar um copinho para cada um, trazer essa sementinha, ele voltar na casa dele e pensar que, nossa, viu um espetáculo incrível, e também participou, a gente fez uma palestrinha sobre o lixo e levou um produto reutilizado. Mas o que aconteceu é que quem se encheu no camarote ao vivo nesse momento foi a Globo, na hora. Então, a exposição mídia que ganhou o camarote fazendo isso foi gigantesca. E foi um pouco inusitado. A gente não esperava tanto que a Globo venha para dizer, caraca, o que está acontecendo? O que é essa inovação? O que quero dizer é que isso são também benefícios em termos de marca muito concretos que aconteceram a partir de uma ação sustentável, né? Acho que é isso que queria puxar. Vamos respeitar, Karel. Segue contigo. Onde que estamos? Maravilha. Então, uma coisa, um conceito, uma definição que para a gente é fundamental é que a sustentabilidade está se tornando uma necessidade que é incontornável. Não dá mais para pensar
em um evento, não dá para pensar em nenhum modelo de negócio sem pensar em sustentabilidade. É literalmente ir contra a maré. É um nível de negacionismo que a gente não tem nem por que debater. Então, desde a concepção, do planejamento, até a execução e o pós de um evento, a gente tem que começar a pensar em sustentabilidade. E aí, alguns cases internacionais que são muito legais, para a gente não falar em coisas brasileiras, mas, por exemplo, isso aqui é um grupo, uma associação, uma coligação de grandes festivais europeus, chamado Green Deal Circle of Festivals, e é apoiado até, inclusive, por alguns governos, que ele se presta a apoiar a inovação sustentável para festivais, buscando reduzir o impacto ambiental até 2025. Nos últimos anos, pré-pandemia, foi uma polêmica muito grande o impacto, a geração de resíduos, o impacto de carbono dos principais festivais europeus. E aí, como resposta a isso, surgiu esse movimento, e aí a ideia desse movimento ele é desenvolver e implementar um modelo que seja sustentável, que possa ser replicado para vários festivais, para vários eventos. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está falando em como que eventos isoladamente conseguem fazer. Lá eles já estão, é legal, já estão falando em como que se junta para criar um modelo comum para todo mundo. Eu espero que esse seja o nosso próximo passo aqui no Brasil também. Como que se cria um roteiro para um festival circular, como que se compartilha conhecimentos e boas práticas, um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, cada vez mais a gente quer fazer dentro do GT, que a gente está começando também, como que a gente consegue trazer e compartilhar isso para que a gente possa ter um avanço em comum focado na sustentabilidade, como se inspira outros festivais e organizações. Então, isso aqui são somente alguns dos festivais que fazem parte dessa coalizão. Então, a gente consegue ver aí eventos gigantescos, como o Festival Shambhala, o We Love Green, o Amsterdã Open Air. Então, são grandes festivais europeus que cada vez mais fazem parte desse movimento. Entre eles, o mais interessante, é um case que a gente não pode deixar de falar, mas aí respeitando o tempo também, sendo rápido quanto a isso, é um festival chamado We Love Green. Aqui a gente faz o seguinte, a gente faz um grande evento, uma grande experiência de entretenimento, que a música é o objetivo, que outras experiências são objetivos, e a gente recheia ele com a sustentabilidade. Nesse festival, é o contrário, a sustentabilidade é a grande atração e se recheia com a música. Então, é um esforço muito interessante, inclusive não vou conseguir nesse ano, mas ano que vem, tá no meu roteiro, vou convencer o Martin e comigo também, para a gente beber um pouquinho dessa fonte. Mas imagina, um festival que a experiência é a sustentabilidade. E aí, a música ela é o secundário. Então, é muito legal. Eles se colocam enquanto um laboratório experimental para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o entretenimento. E aí, cara, inúmeras ações. Tantas ou mais ações do que a gente faz na praia, desde o plantio de árvores, neutralização de carbono, incentivo ao transporte público, todo o material reutilizado deles é muito legal. Eles têm um banco de cenografia. Então, criou-se um banco de cenografia na cidade para que outras produtoras, outros eventos, possam utilizar esse material e possam alimentar esse banco. E aí é um banco que tem uma taxa, se aluga, mas todo o material cenográfico, ele é reutilizado, reconstruído, recondicionado, e em vez de descartar depois, isso vai para esse banco. Energia limpa em todo evento, água filtrada de graça, garrafas reutilizáveis para todo o staff. Às vezes a gente fica focado em ações de front stage, esquece, e no backstage a gente tem um impacto gigantesco, te libera copo descartável, às vezes a gente não dá nem água para o colaborador. Copos reutilizáveis com o conceito calção, e lá o legal era que o seguinte, você podia devolver o copo, em vez de pegar o valor calção de volta, esse dinheiro ele era destinado a uma ação de sistema agroflorestal, de alimentação, e aí você pegava uma mudinha de morango, e aí a grana ia para uma ação. Banheiro seco no evento inteiro, catering somente com louça reutilizável ou compostável, então nada de descartável, centro de triagem de lixo. E aí, lá eles só conseguiram 81%. Então, no Brasil, a gente está tendo evento aí que está mostrando como que faz. Redistribuição de todos os alimentos, centrais únicas. Então, às vezes é isso, a gente tem ineficiência no processo de fornecedor de alimentação. Então, às vezes, o cara está lá com 3 freezer ligados e está vazio. Nesse festival, não. Central de câmara fria é uma só para todo mundo, ou a quantidade que for necessária, mas cada um tem ali o seu armário para que não tenha o desperdício de uso energético, o engajamento de todos os atores, inúmeras ações super legais.
E aí eu acho, para finalizar, eu acho que essa é uma provocação minha e do Martin para todos vocês, quais são os próximos passos? Será que depois dessa hora falando aqui, a gente conseguiu engajar vocês a darem o próximo passo? O primeiro passo, fica essa provocação. A gente está super aberto, eu e o Martin super disponíveis, tem aqui os nossos contatos, os nossos e-mails, redes sociais, todo mundo que quiser contribuir, que quiser uma ajuda, a gente está super disponível para isso. O principal objetivo é gerar impacto positivo com vocês e com todo mundo juntos e fortalecer essa rede, mostrando que dá para fazer, tendo respeito ao tripé da sustentabilidade economicamente, socialmente e ambientalmente. Ah, genial, Querer. Nossa, meu parceiro fala bem, né? Sou orgulhoso de ti, Querer, realmente, e admiro muito. Vou fazer uma conclusão rápida também. A gente conseguiu estar no timing, viu? Quando a gente está atento, a gente consegue. E deixar aberto. A ideia, gente, é primeiro, bem claro, mas a gente não é dono da razão, não tem a palavra certa sempre, mas a gente vai procurar. E a gente sempre vai ser muito curioso para entender a fundo o quanto é fato realmente mais sustentável. E aí, sim, podem ter certeza que qualquer provocação, se a gente não sabe responder, a gente vai provocar. E o que a gente quer trazer, na real, nesse GT e nessa formação da ABRAP, é isso. É de poder trazer assuntos que são relevantes para vocês. Se para nós a questão principal é o gerador elétrico e saber a geração de energia, e que é só isso, a gente pode passar 2 meses falando disso, não tem problema. O que quero dizer é que realmente acho que isso era para dar uma visão global e tentar, não sei nem se é convencer, mas faço uma analogia um pouco, porque nós, na meu Copo Eco, tem 2 pilares que direcionam todo o nosso futuro. É sustentabilidade e tecnologia. Diria para mim que recusar ou dizer que não é ainda o momento da sustentabilidade é como dizer que não é o momento da tecnologia. Ah, não tem como dizer isso, é impossível. A tecnologia está em todos os lugares, ela está aqui, e acho que é isso. A ideia é de não ficar sentado na zona de conforto, poder sempre procurar, sempre inovar. Vou trazer um spoiler do que a gente vem trazendo cada vez mais, mas que acredito que não é só medir ah, o resíduo, o lixo, a quantidade e a separação, que é muito importante, mas é medir o reuso, o reuse. Quantas vezes as pessoas reutilizam os mesmos produtos? Porque sabemos que mais as pessoas vão reutilizar, mais vai gerar um impacto ambiental positivo, reduzir as emissões. E nós, por exemplo, estamos testando, é o primeiro mês aqui, a compartilhar, testando um copo que permite de bipar com código de barra e ter todo um painel de controle com tecnologia que já sabemos. E o primeiro foi um mês de teste dentro da empresa, onde pedi para todo mundo fazer, cada um recebeu seu copo a bipar e mediamos o volume de café e de água que cada pessoa tomava. E o que é interessante, a gente chegou no final ontem, né, no final do mês, então foi um designer que ganhou, que bebeu 20 litros de água no mês, aqui na empresa, que achamos legal, e realmente eu preciso fazer muito esforço porque bebo demais café, fato. Mas o que quero dizer é que o futuro disso é que a gente acredita que essa inovação, que nem sabemos exatamente bem o que vai acontecer, mas já sentimos que as marcas têm muito interesse a medir isso também, a experiência da marca com o consumidor, e que a gente está tentando procurar inovar caminhos que ainda não são desbravados. E acreditamos que a sustentabilidade, como a tecnologia, é isso. É continuar inovando, saber do passado, do existente e dos estudos, se basear sobre estudos para ir sobre isso, tá? Então, gente, os convites estão aqui. É um enorme prazer, principalmente. Queria agradecer primeiro o Doreni, que é o presidente da ABRAP, por ter feito esse convite, mas também todos vocês que fizeram agradecer a Fran, a Graziella, a Luciana, todo o pessoal da ABRAP, também o Ricardo, porque realmente a gente espera poder somar e ajudar vocês a fortalecer cada vez mais a entidade, porque a ABRAP é terceiro setor, é uma associação que permite de ter uma voz comum para todos nós, para melhorar o entretenimento. Então, muito obrigado por estar ainda às 8 horas juntos. Se tiver algumas perguntas ao vivo, fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntas
depois fiquem à vontade e é um prazer de poder construir esse ano 2023 juntos, porque, vamos ser sinceros, né? Foi pauleira para todos nós. Foi 2 anos de nem saber como vamos pagar as contas o mês seguinte, né? E a gente está voltando com um mercado mais maduro, uma oferta gigante, mas também uma exigência do consumidor que tenha muita oferta e o que a gente vem fazendo dentro disso. E acredito que esse primeiro ano de volta completa, vamos dizer, 2023, é isso que vamos fazer, é trazer essas provocações e se fortalecer, porque o mercado só vem a crescer e melhorar, isso só vem a fortalecer todos nós juntos. Muito obrigado e qualquer pergunta a gente pode ficar uns 2, 3 minutinhos se tiver pergunta aqui, com muito prazer, ou senão a gente deixa para o próximo encontro, dessa vez dentro do grupo dos associados, né, como falamos. Martã, Kaleo, a Graziela aqui, eu queria agradecer bastante a apresentação, esse compartilhamento desse conteúdo aí super rico, né, com todos nós aqui, principalmente a disponibilidade de vocês para encabeçarem, né, coordenarem, aliás, por iniciativa de vocês, né, a gente já está abrindo esse GT de sustentabilidade. Aqui no chat eu coloquei os dados, né, da Luciana, para quem tiver interessado em fazer parte do GT, entrar em contato. Aqui tem o e-mail e o telefone, tá? Eu vi que o Lucas aqui já colocou uma super mensagem para você, Martã e Kaleo, e disse que vai fazer parte. Bom, qualquer coisa é só entrar em contato com a Luciana, a gente pega os dados e assim que possível a gente já formaliza o grupo e começa a trabalhar, né, com a sua coordenação aí, Martã e Kaleo. Muito Perfeito, obrigada, viu, gente? Boa noite, obrigada pelas pessoas que estão aqui até agora. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, fica à vontade. Sim, inclusive se alguém quer falar uma opinião, algo, fiquem bem à vontade. Esse não é talvez o lugar mais confortável, mas cada um tá bem à vontade. É o que a gente fala, né? Sustentabilidade também é isso. A gente não tem nenhum tabu e se a gente não sabe responder, a gente vai procurar. Eu acho que cada semana consigo provocar o Kalel, que para mim é uma das fontes no Brasil, é no top 3. Essa pessoa que está aqui é uma das 3 pessoas mais abrangentes sobre o conhecimento global de sustentabilidade, mas consigo quase cada semana provocar ele sobre coisas que a gente precisa procurar porque não temos certeza da resposta. Não sabemos exatamente e vemos olhando, né? Então, acho que é muito nesse caminho. E também não tem pergunta besta. Sabemos que cada um está no seu momento, no seu nível sobre essa questão de sustentabilidade e tudo pode ser perguntado. Enfim, realmente sentem-se muito à vontade. Ser primeiro, mas depois no grupo será mais inclusivo e mais fechado, mas para realmente justamente poder provocar tudo isso, né? Bem, e qualquer coisa também, então aí os nossos e-mails, fiquem à vontade, depois se surgir alguma dúvida. Como não surgiu nenhuma pergunta, acho que encerramos por hoje, né, Marta? Ótimo. Acho que Obrigado, sim, Karen.